Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um rei, um profeta, um maluco ou simplesmente o mais brabo entre os brabos que desceu à mansão dos mortos e deu bicuda na cara do cão. No Rasta News de hoje, falaremos sobre o acontecimento dos acontecimentos que transformou a história do gênero humano da tragédia do tropeço no frango em uma divina comédia. No Rasta News de hoje, Páscoa. Porra, Beorne, a Páscoa é o capítulo mais brabo da melhor história já contada. Lembra da nossa conversa do Natal, Beorne? Sim, Rasta. Aquele, sem dúvida, foi um belo início para a melhor história de todos os tempos. Pois é, me parece, então, que é hora de ver a que destino aquele Deus menino se encaminhou. Mas antes, deixe-me perguntar, Beorne, você consegue imaginar o clima que não deveria estar naquela região da Judéia? Pô, pensa bem aí, ó. O menino se desgarrou dos pais dele, ficaram 3 dias procurando o traquina, foi encontrado aonde? No templo, ensinando os doutores da lei. Quando seus pais perguntaram, ele respondeu com a maior naturalidade: não sabeis que meu lugar é aqui, cuidando das coisas do meu pai? Esse menino vai crescer, começa a curar os doentes, converter os pecadores, transforma água em vinho, ressuscita Lázaro, multiplica pão, peixe. Dizem até que ele discutiu com a mulher e ganhou, Beorne. Me parece que são sinais de que aquelas velhas profecias do Velho Testamento estão se realizando, não é mesmo? Embora eu desconfie um pouco desse milagre do convencimento da mulher. Tá mais para o contrário, né? No milagre da transformação da água em vinho, ele diz: não é minha hora, mãe. Ela simplesmente pede para eles encherem a vasilha, faça o que ele disser. O ponto aqui, Beorne, é que a situação deve estar começando a ferver, tá entendendo? As pessoas devem estar começando a formar opiniões bombásticas, como as pessoas costumam fazer, não é mesmo? Rasta, a gente não consegue nem contar uma verdadezinha pequena sem ter sempre aquele comentarista de YouTube que vem se doer. Imagina a própria verdade andando por aí e agindo no mundo. Exatamente, meu rasto. E a mim, me parece que ninguém mais apropriado para não aceitar e não respeitar a verdade em pessoa do que aqueles a quem ela precisamente se dirige e que supostamente deveriam ter mais intimidade com ela, não é mesmo? Como assim, Rasta? É que a familiaridade fomenta aquela falta de respeito, sabe, Beorne? Dizem que o profeta nunca é aceito em sua própria cidade. E com Jesus não foi diferente. Sim, é verdade. Eu mesmo sou uma estrela do jornalismo, mas os ursos aqui da montanha não me levam a sério. O Beorne na montanha não é levado a sério, é? Mas será que não é por causa daquele dinheiro que você me pediu emprestado para pagar o agiota depois daquela noite que você passou com o Lui e as cabritas? Eita! Pois bem, mas não é só isso, Beorne. Tem aquela animosidade que vai se formando com os doutores da lei, com os fariseus. Isso é primordial, Imagina, os caras estão ali agarradinhos com os textos, com as doutrinas tão queridos para ele, De tal maneira que quando a própria verdade daqueles textos aparece encarnada, é um choque muito grande, Quantos séculos não passaram esperando ali a vinda do Messias, com lamentações, salmos, provérbios, sabedorias, e agora ele aparece e aparece logo aqui do lado, dessa maneira tão simples, um carpinteiro proclamando um reino que nem daqui é. Sim, para uma boa história, o retorno de um rei prometido não deve ser nada fácil de aceitar quando ele se concretiza. Ainda mais um que fosse além daqui, eu não sei se eu aceitaria. Ainda mais se fosse um primo meu, Exatamente. Então não é de se espantar que logo comecem a conspirar para cancelar o CPF do nosso rei, Afinal, naquela época não era como hoje, que a gente ouve tanta opinião espalhada pelos 4 cantos da internet, fala qualquer coisa e ninguém se importa, Naquela época, se você falasse algo que destoasse muito do consenso das autoridades, era caso de prisão, e dependendo da gravidade, era caso de vida ou morte, Mas, Rasta, isso acontece ainda hoje, logo aqui do lado. Eita.
Mas veja, o que eu quero dizer é que se levava muito a sério o que se falava sobre Deus, tá entendendo? Eu digo o consenso das autoridades sobre Deus. Não é sobre um político bigodeiro, sabe? Essa verdade última, ela importava a ponto de ser matéria de vida ou morte, né? Imagina aquela passagem no Evangelho de João, né? Em que ele diz, eu e o Pai somos um. Isso aí deve dar um nó danado na casa dos fariseus, né? Daí pra acusação de blasfêmia é 2 palitos, né? Só que no caso tem a ironia de ser verdade. Exatamente. É como eu já disse aqui em outro programa, né? Deus queria a ironia para a história, mas como essa não condiz com sua natureza perfeita, ele criou o homem tropeçou no frango, nascendo daí a ironia e a paixão. E essa não é a única da história toda, né? Mas o que é mais interessante é que se a gente for tentar imaginar, não tinha como ser diferente, né? Você tem acesso a uma verdade, você tem ali a lei de Moisés, né? Conduz um povo inteiro até agora. E graças à nossa natureza caída e tropeçada, a coisa mais fácil de fazer é enxergar a lei apenas como um conjunto de regrinhas e se tornar um cagador de regra, né, meu irmão? Esquecer que a lei escrita todo esse tempo apontava para uma pessoa, o verdadeiro referente da lei e fonte de toda ela. Aí quando essa pessoa aparece na tua frente, não tem jeito, né, meu irmão? Ou tu se curva em felicidade perante tamanha notícia, ou a gente fica logo puto, né, meu irmão? Ou faz que nem Pilatos, que fica ali em cima do muro. Só que o muro é da serpente, né, Berone? E, na real, nós esperamos que fôssemos um dos que se converteram ao vê-lo, né? Mas as chances de que eu e você estaremos ali com os fariseus é muito maior, Berone. Nós vamos contemplar um pouco aqui da situação do nosso rei, né? Além de ser essa verdade eterna, ele também é homem, né? E ele está passando, obviamente, por tudo o que um homem passa, né? Não é só sede, fome, dor, né? A principal característica da nossa natureza é a dúvida, né? Ele já fez os milagres, as pessoas já se converteram, ele já passou 40 dias no deserto com o coach, torrando a paciência dele, milagre, mistério e autoridade, todos postos à prova, e ele vence todas elas baseando-se na própria lei e nas profecias das quais ele é a realização. Ele já reuniu os seus brothers para a Santa Ceia, ele já instituiu a Eucaristia, dando a nós um vínculo perpétuo ao seu corpo e seu sangue. Ele já sabe que será traído, o próprio traidor se acusa e ele vai ao Jardim das Oliveiras. Sim, eu imagino que essa é a hora mais dramática. E pense que, na melhor das hipóteses, seríamos ali um dos apóstolos. Ele pede para que eles fiquem vigiando em oração, mas eles caem no sono um a um. Eles acordam, mas eles não aguentam, Belone. Ele volta a dormir, né? E quantas vezes não dormimos eu e você, hein, Belone? E ele ficou sozinho ali na agonia. Sozinho não, tinha um anjo com ele. Sim, tinha o anjo, mas o anjo não tá passando pelas coisas que ele tá, né, Belone? O anjo não tem corpo, mas ele tem carne, Belone. Ele tem osso. Ele vai passar pela pior tortura imaginável. Ele tá esperando na véspera de uma batalha da qual ele não pode fugir. E ele pede, Belone, ele pede, se possível, que o Pai afaste esse cálice dele. Assim como ele impediu a mão de Abraão no último minuto, ele, que não merece morrer, pediu como eu e você, que merecemos, né? Pediríamos. Mas não, Belone, eles são um. Né? E embora a carne diga não, o Espírito está decidido. Seja feita a tua vontade. Nenhum de nós conseguiria, Belone. Os melhores estavam ali, eles foram dormir, meu amigo. Tá entendendo? É ele sozinho, e não tem nada para separar ele da selvageria que vai ser despejada sobre ele depois. Os soldados finalmente chegam para buscar. O traidor, Judas, entrega ele com um beijo. Pedro, que estava ali dormindo, resolve ser o galudão, né? E corta a orelha do soldado, né? Que nem aquele amigo que chega atrasado pro trabalho, aí ele começa a querer compensar, todo atrapalhado, né? Tipo, termina atrapalhando mais que ajudando. Mas ele já está decidido. Ele cura o soldado e vai cumprir a vontade do Pai. E assim começa a sexta-feira? Sim, Belone. Assim começa a sexta-feira. Ele é levado ao sacerdote de madrugada. E Pedro, que a gente acabou de ver todo colérico, né? Todo galudão, ele segue à distância. As pessoas reconhecem ele e ele nega ser um dos apóstolos 3 vezes. Enquanto isso, os fariseus estão tentando achar uma justificativa para prender e matar ele, né? Eles perguntam se ele é o Cristo, né? E ele diz a verdade, né? E a verdade, mais uma vez, ironicamente, é considerada blasfêmia. Ele já começa a apanhar desde aí, viu, Belone? Ele é vendado, tem as mãos amarradas, né? Cospem nele. E a tradição fala que ele passa a madrugada no calabouço de Caifás lá, né? Antes de ser levado às autoridades pela manhã. Durante a manhã, o processo acontece muito rápido, né? Ele chega a Pilatos e Pilatos,
ele não está afim de lidar com essa treta, né, meu irmão? Veja que o rei dos reis, né, é um renegado de um povo submisso de uma província do Império Romano lá no escafundó do Judas. É, literalmente. Engoliu o Bozo hoje, né? A Judéia é o escafundó do Judas mesmo. Mas veja só, pense, um dos fatos mais importantes da história da humanidade tem a aparência de um barraco, né, meu irmão? Um barraco ali. Não, crucifica, não crucifica, blá, blá. E Pilatos tem Jesus ali na frente dele. E ele sente que tem um negócio ali, né? Tipo, caramba, velho. Ele pergunta se Jesus é rei, e recebe tu o dizes. E ainda manda, todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos pega lá e dá uma de quê? Dá uma de 7 cão, né? Tipo, o que é a verdade? Quando na verdade não era o que é a verdade, mas um quem. De qualquer forma, como Pilatos fica sabendo que Jesus era da Galileia, ele manda Jesus para Herodes, que simplesmente faz pouco caso dele, né? E devolve Jesus vestido com uma túnica púrpura, né? Zoando a acusação de ser rei dos judeus e fazendo aquele obrigado você, mas tome a decisão você, né? Tão comum dos políticos. Não, obrigado você, Vossa Excelência. Não, obrigado você. Não, obrigado você. Não, obrigado você. Então Pilatos tenta uma estratégia de diversão ali, né? Ele pega e traz um outro prisioneiro, tipo, tem esse prisioneiro aqui também, eu posso libertar um dos dois. Qual eu liberto? Qual eu liberto? E a multidão escolhe Barrabás e Jesus é mandado a ser flagelado. Viva a democracia. Uma carne inocente sendo mutilada pelos chicotes dos romanos. Eles levaram o nosso rei embora, Beorne. Colocaram um pano roxo para escarnecê-lo, uma cana na mão como cetro e uma coroa de espinho, na martelada, Beorne. Eis aqui o homem. O homem e o seu próprio povo exige a sua crucificação. Até o poder do governador ali só existe porque ele permite. E assim como todos nós, Beorne, ele tem que se decidir a respeito de Jesus. Mas ele não quer se decidir. Ele não quer escolher. Ele quer que Jesus resolva o problema para ele. Que ele diga algo, que ele mostre algo para apaziguar a multidão e os sacerdotes. Ele tenta evitar o problema, mandar para o outro, tenta apaziguar com prudência e sofisticação, distrair a plateia com Barrabás e finalmente ele se esquiva da responsabilidade, lavando as mãos e fazendo a vontade da multidão barulhenta. Esse negócio de multidão nunca dá bom. Pois é. E assim, o nosso rei é levado a carregar a cruz, sob o clamor das massas. Mas somos eu e você ali, viu, Beorne? Colocando espinho na cabeça dele, chutando e cuspindo nele. Quantas vezes nas nossas vidas nós não fizemos isso? Calma, Rasta. Calma, é o Carvalho, Beorne. Olha pra ele ali, olha ele ali. Ele não tem carinha de estoicozinho de Staglande, não. Não é resignaçãozinho com sofrimento, não. Ele carrega a cruz com amor, porra. Entendeu? Todas as escolhas que ele fez levaram ele até aquele momento. A vontade do Pai. Não é apenas uma circunstância que você aguenta como se fosse um exercíciozinho, não. É amor, Beorne. Olha aqui. Olha isso aqui, Beorne. Olha isso aqui. Isso aqui, ó. É a cara do amor. Eu quero ajudar ele, Rasta. Simão de Cirene ajuda ele. A nós, esta pena, carregar a nossa. Eu tô agoniado, Rasta. Que bom, né, Beorne? Agora você entende a agonia do Jardim das Oliveiras. Mas nós já estamos no último mistério doloroso, meu amigo. Jesus é crucificado. Após toda a agonia da dúvida, a dor e o sofrimento da flagelação, da coroação com espinhos, o carregar da cruz, no topo da cruz, um sinal escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Os soldados que o crucificam repartem lá as suas vestes e lançam sorte sobre a sua túnica, Beorne. Igual ao Salmo. Sim, e igual a nós, na nossa ignorância, nós também dividimos as vestes do Cristo, com as nossas opiniões tolas sobre altruísmo e egoísmo, com as nossas virtudes, tudo separadinho, né? A caridade sem amor à verdade. O amor à verdade sem caridade. Pegando fragmentos de um tecido que é para se vestir inteiro. Na base da cruz está lá a mãe dele, Beorne, Maria Imaculada. Imagina o coração de uma mãe nesse momento. E ao lado dela, o seu discípulo querido, João. O único que teve coragem de aparecer enquanto os outros se escondiam. À sua mãe, ele diz: eis o teu filho. E ao discípulo, ele diz: eis a tua mãe. Não só ele se entrega por nós, mas ele nos dá a sua mãezinha, para que ela nos adote
e nós a adotemos. Crucificam ele no meio de 2 ladrões, Beorn. Um dos ladrões olha para ele e se converte. E chega, finalmente, o momento de sua escuridão maior. A própria terra escurece nas últimas 3 horas de vida de Jesus. Ele clama o velho salmo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso. Eles oferecem vinagre numa esponja e ele dá o seu último suspiro. O centurião vê como ele morre e entende que ele é quem ele dizia ser. Um soldado perfura o seu lado com uma lança e sangue e água vertem. Eu queria ser lavado por essa água rasta. E você pode, Beorn. O nosso episódio acaba aqui. Mas Rasta, você vai deixar a história assim? Sim, Beorn. Hoje é sexta-feira. O sextou de hoje é ficar com isso no coração. A Rastadinho de hoje não tem graça, não. Mas eu espero que ele tenha sido repleto da graça. Mas como eu vou resolver essa tensão? Que tal ir à missa no domingo, hein, Beorn? Né? Lá você vai descobrir e participar da morte e ressurreição de Nosso Senhor. E ter certeza de que está caminhando na maior história jamais escrita e finalmente tomar sua parte nela. Você me leva? Levo, mas vai ser meio estranho entrar na igreja com um urso falante, né? Mas o milagre mais difícil nós já vimos. Feliz Páscoa a todos. E se possível, não seja aquela pessoa que compara o preço da barra de chocolate com o preço do ovo de chocolate, não. Compra a porcaria do ovo e seja feliz, irmão. Que nesse domingo, ele vive. Ele vive. Feliz Páscoa! Rasta, usar camiseta de banda depois dos 50 anos é o quê? Pai de criança roqueira, né? Rasta, sonhei que estávamos em Portugal e éramos namorados. Hahaha. Ainda bem que acordou, né, filha? Rasta, o que você acha sobre o amor? Eu acho ótimo. Contanto que eu não tenha que amar você